Você usa Dramin? Então esse vídeo é para você, especialmente se você usa mais do que foi prescrito ou para funções que provavelmente não são dele. O vídeo de hoje foi um pedido feito no comentário do vídeo que eu fiz sobre ciclobenzaprina, sabe, o Miozan, o Mirtax, o relaxante muscular, que eu falei sobre sintomas falsos de depressão por uso de relaxante muscular. Inclusive, se você não viu esse vídeo, convido você para assistir logo depois desse, que o Bruno vai deixar no card aqui acima para você assistir. Agora vamos falar um pouco de Dramin, porque eu acho que as pessoas precisam saber um pouco mais sobre esse remédio, especialmente aquelas pessoas que sofrem com insônia e ansiedade. Uma pessoa me pediu para falar de Dramin, especialmente utilizado para dormir, e o uso excessivo dele, o que de fato pode acontecer. O Dramin é o nome comercial dessa substância aqui, o dimenhidrinato, e ele tem uma ação antihistamínica, e na verdade o objetivo do uso do Dramin é retirar os efeitos que a gente chama de efeitos da cinetose, que é uma alteração do equilíbrio ali nos nossos circuitos ligados à noção de movimento e equilíbrio, e que em caso de alteração disso, a pessoa pode ter náusea ou vômito. E também para o próprio sintoma de náusea ou vômito, como por exemplo num pós-operatório, uma situação em que você tem essa indicação clínica do medicamento. No entanto, eu tenho certeza que saber que o Dramin é utilizado para vômito e náusea é um conhecimento muito simples e que muita gente certamente sabe e possivelmente já usou. A grande questão sobre o uso desse medicamento em excesso é que ele pode gerar efeitos colaterais que podem confundir as pessoas, que pode confundir com uma piora de um quadro de fadiga, como a fadiga do quadro da fibromialgia, que pode confundir com piora de um estado de cansaço excessivo, num estado de excessiva falta de energia, e a pessoa acreditar que tem algo de errado acontecendo com ela. Pode confundir com sintomas de depressão, o sintoma de desânimo, de falta de vontade de fazer as coisas, aquele sintoma de ausência de energia. E eu vou explicar para você por que isso acontece. O uso do Dramin pode ser ótimo para aquilo que eu falei para vocês anteriormente, na indicação da cinetose, na indicação do quadro de náusea e vômito, aí ok. E também até ser utilizado em uma situação de ausência de alternativa, numa crise de ansiedade em que a pessoa não tenha um acesso a um outro medicamento prescrito, como por exemplo um tranquilizante, que pode sim ser utilizado nessas situações quando você tem a prescrição. Mas aí a gente está falando de um medicamento que tem um efeito, como eu falei antes, antihistamínico. O que quer dizer isso? Para você entender o que é antihistamínico, você tem que entender o que é histamina. A histamina é um neurotransmissor que nós temos no corpo, que temos ali no nosso sistema nervoso central e que tem diversas funções. E eu vou colocar para você aqui algumas funções da histamina. Regulação do ciclo sono-vigília, de manter acordado e a hora de dormir, modulação de processos cognitivos, ou seja, processos ligados à atenção, à memória, à aprendizagem. Além disso, regulação de apetite, resposta emocional. Conhece alguém que fica todo vermelho e que ativa situações alérgicas quando fica muito nervoso, muito nervosa? Aliás, se quer saber um pouco mais disso, eu já fiz um vídeo em que o título foi Alergia Emocional, especialmente para conectar com a forma como as pessoas falam. Se você não assistiu, também vai ficar aqui para você assistir depois. Resposta inflamatória. Tudo isso a histamina atua.
Se você toma um medicamento que é antagonista dos receptores da histamina, você pode atuar em tudo isso. E um dos efeitos colaterais principais é exatamente a sonolência, a sensação de sedação, e por isso algumas pessoas utilizam Dramin como estratégia para insônia. E Dramin não é estratégia para uso por conta de distúrbio de sono. Esse uso pode fazer com que as pessoas não tratem o motivo da alteração de sono e, inclusive, desenvolvam tolerância. Quando você toma uma dose de um medicamento e ela serve para você, para aquele sintoma para qual ela foi tomada, no caso de ação no sistema nervoso central, e aí chega um momento em que aquela dose não serve mais, porque você desenvolveu tolerância e você precisa aumentar a dosagem. Com esse medicamento isso pode acontecer. Isso é um exemplo que eu dei de tolerância muito comum em uso de tranquilizante, como alguém que usa um alprazolam e ela usa de uma forma errônea, né? E aí começou a usar 0,25 mg, agora só serve 0,5, agora só serve 1 mg e ela vai subindo para 2 e assim sucessivamente. Por isso que a gente tem que ter cuidado com medicamentos que desenvolvem intolerância. O uso, por exemplo, do Zolpidem. A pessoa começa a usar como indutor para curto prazo e ela começa a usar no uso mais contínuo e que não é a indicação do indutor de sono e ela vai precisando de doses cada vez maiores. Distúrbio de sono tem que ser tratado baseado na origem. Qual a origem daquela insônia? Muita gente tem insônia como consequência de um transtorno de ansiedade, tem insônia como consequência de um transtorno depressivo. Tem várias coisas que precisam ser analisadas numa alteração de sono. E o uso de Dramin de forma contínua para isso não é a estratégia inteligente. Então, se você usa todo dia para sono, ou você usa de uma forma que eu já vi gente usando, que é para fugir de alguns problemas, quando se sente ali angustiada, perdida com alguma coisa do dia, toma um Dramin para dar uma dormida, para não pensar muito sobre isso. Olha, isso não é uma estratégia inteligente, não vai resolver o seu problema. E eu estou falando isso porque eu sei que isso acontece. As pessoas estão aí assistindo o vídeo, vendo sobre os assuntos, sobre os conteúdos de medicamento e obviamente estão em sofrimento. E eu entendo que você esteja em sofrimento e que se você usa para isso, também é por sofrimento. Mas eu quero dizer para você não fazer isso. Buscar a ajuda correta, buscar o tratamento correto para o seu quadro, para você não ficar aí sem resolver a maneira como você lida com o estresse ou com as suas angústias. O uso do Dramin também pode gerar aquilo que eu falei para você no vídeo sobre ciclobenzaprina. Sintomas, efeitos colaterais que enganam você e pode fazer com que você ache que o seu desânimo, que a sua falta de energia, que a sua sedação é porque você está muito doente, é porque você está arrastado, é porque você está com falta de vitamina. E aí acontece aquilo que tem acontecido com muita gente, que é se encher de suplemento, achando que é isso que falta, quando na verdade a gente está falando de um efeito colateral por uso excessivo de remédio. Portanto, gente, compartilhe esse vídeo com quem você acha que está usando esse remédio de forma incorreta. E se esse é seu caso, não faz isso não. Usa apenas para a indicação certa para qual foi prescrito o remédio. Ou se você tem distúrbio de sono, se sente ansioso ou ansiosa no dia e tem usado essa estratégia, essa não é a melhor. Procura um profissional de saúde mental, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura quem pode te levar a eles, quem pode te ajudar nisso, para que você faça a melhor escolha e o melhor tratamento e que não necessariamente é uso de remédio. Talvez você não precise. Existe muita estratégia que não tem a ver com remédio e que precisa ser analisada se é para você.